Queridos, estamos falando de Out of Market, essa série de ministrações que nós estamos compartilhando, coisas maravilhosas que Deus tem falado aos nossos corações através dessas ministrações. E nessa manhã eu quero continuar com esta série que basicamente nós já entendemos algumas coisas aqui nos finais de semanas anteriores. Out of Market, nós entendemos que é dizer não para tudo que vai contrário à santidade de Deus, não é verdade? Nós já entendemos também que Out of Market é dizermos para o mundo que não estamos disponíveis. Nós já deixamos algumas coisas bem claras na nossa mente. Mas, nessa manhã, eu quero compartilhar algo mais sobre esse tema e o conceito. Obrigado, meu querido. Esse conceito de out of market, quando o Espírito Santo colocou no coração dos nossos pastores, a pastora trouxe para nós que out of market, quando eles estavam pensando, orando sobre esse tema, significa ser diferenciado. É não estar disponível no mercado. Mas ser diferenciado com um propósito e uma identidade bem clara, que diferenciam indivíduos dentro de uma multidão, diferenciam pessoas dentro de uma multidão. E nós vamos, esta manhã, entender um pouquinho mais como estes indivíduos se diferenciam-se na multidão. Vamos para a palavra, então? Estão preparados? Amém. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Vamos ler apenas um versículo. Esse versículo aqui tem algo muito precioso do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Está ali, Eclesiastes capítulo 10, verso 1, que diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Vou ler novamente. Como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Esse texto, queridos, nos faz refletir e me trouxe a refletir em dois contextos. Esses dois contextos se unem, nos trazendo algumas verdades, algumas lições. E nós vamos, a partir desse texto, construir algo nesta manhã. Um primeiro contexto, ele está na parte B do versículo, que diz: um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Quantos de nós, queridos, já não disse algo do tipo, ou já não passou por uma situação parecida, de, na nossa caminhada até hoje, acertar 999 vezes, de 1000. E uma vez que a gente erra, o que acontece? Isso, de uma maneira geral, queridos, quer dizer que um pouco de coisa ruim pesa muito mais do que muita coisa boa. Vocês entenderam? Quantos exemplos nós vemos de uma pessoa ter uma vida inteira certinha, no propósito, caminhando nos princípios, mas no final da vida faz uma bobeira, faz uma bobagem, e ele vai ser lembrado pelo quê?
pela bobagem. Não vai ser pelos anos de honra, vai ser por aquele erro. Nós aprendemos aqui nas ministrações anteriores, eu lembro que na série Ego, nosso pastor ministrou sobre Saul. Lembra de Saul? Um insensato. Ele é um desses exemplos aqui. Teve uma vida de honra, rei de Israel, e numa bobeira, lá no final da vida, nós pregamos o que hoje? Os vacilos de Saul. Se matou, se jogou em cima da espada, devido a essas bobeiras de um momento de insensatez. Ministramos na série anterior de focos, falei sobre Geazi, não falei? Geazi, um homem insensato, ao lado de um profeta Eliseu, mas fazendo bobagem, tendo alguns momentos de bobagem, sendo insensato. E esse texto, ele está nos dizendo exatamente isso, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. E o processo de santificação demanda disciplina, autocontrole, em todas as áreas da nossa vida, não é em algumas áreas. Não é em algumas determinadas áreas da nossa vida que nós precisamos aplicar santidade, termos hábitos de santidade, ter disciplina, ter autocontrole. Não. Esse processo demanda autocontrole em todas as áreas da nossa vida. E um único erro, querido, um único erro pode comprometer toda a nossa carreira, a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada com Deus, no nosso andar neste mundo. Um segundo contexto, ele está bem intrínseco neste texto, que é a parte A do versículo, que diz: como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, vírgula. A Bíblia nos traz diversas passagens, vários exemplos do valor precioso do perfume. Uma que eu amo, que eu gosto de compartilhar, gosto de ler, é João 12, do verso 3 ao 5, onde Maria unge Jesus. E eu quero ler aqui rapidinho com vocês. Diz assim: então Maria pegou uma litra de nardo puro. Uma litra aqui está dizendo que são 500 ml. Que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria trair Jesus, objetou, foi contra. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. É muito valioso. Um perfume valiosíssimo. Então, é uma passagem que eu só estou colocando nesse contexto aqui, porque eu gosto muito, falando do perfume. O processo da fabricação do perfume antigamente era muito lenta. Era artesanal, caseira. O perfumista trabalhava basicamente com óleo. A base do perfume era óleo. Ele colocava essências de plantas, de flores, no óleo. E esse óleo, o óleo tem o poder de puxar a essência, de puxar o cheiro dessas plantas. E era assim que se produzia o perfume. Não tinha nada industrializado como hoje. Grandes máquinas, grandes indústrias produzindo milhares de fragrâncias, de perfumes a uma grande escala. Era um processo longo, precisava de tempo, precisava acertar a dosagem. E nesse processo, queridos, se um dia caísse, é o que nosso texto diz, se um dia caísse uma mosca ou um inseto, por pouco que fosse desse inseto, talvez a impureza apenas das patinhas dele pousar nesse processo, numa das fragrâncias, bastaria para esse processo ser comprometido. Totalmente, ou parte desse perfume seria estragado. Por isso, tão valioso que era para deixar exposto esse perfume.
para que moscas caíssem e contaminassem o processo tão valioso deste perfume. E no texto, o texto diz que as moscas caíram no perfume. Porque faz ali, dá-nos a ideia de que as moscas caíram no perfume. Por quê? Porque o perfume estava exposto. Estava aberto. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Santidade não é um destino mágico que a gente quer alcançar. Santidade não é um destino da fantasia, inalcançável, aonde estamos tentando chegar. Santidade é a identidade de Deus, que nós recebemos para vivermos dela. Santidade é a identidade de Deus que recebemos para vivermos dela. E como seguidores de Jesus, somos chamados a viver como um povo santo, assim como diz as Escrituras, para nós representarmos esse Deus que é santo, aqui, na terra. Então, queridos, eu quero colocar aqui a santidade como um perfume caríssimo e raro, daqueles valiosos, desses de um processo caseiro, longo, artesanal, valiosíssimo. E nós não podemos expor a santidade a pequenas impurezas. Porque o nosso texto fala que um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e honra. Isso quer dizer que um pouco de impureza, ou um pouco de coisa ruim, pode comprometer muita coisa boa. Cantares, capítulo 2, verso 15, nos fala das raposinhas que destroem as vinhas. Raposinhas, elas são os filhotes das raposas. E o escritor diz que o que traz dano dessas raposinhas não é o tamanho da raposa, porque as raposas pequenas traziam danos, mas não falam das grandes raposas, falam das pequenas raposinhas. Isso quer dizer que não é o tamanho aqui que importa, porque o estrago estava sendo feito. Então, aqui a gente pode observar que não é o tamanho da raposa, mas sim a natureza dela, natureza destruidora dela. E nós precisamos entender que quando falamos de pecado, falamos de impureza, estamos falando da mesma coisa. Não importa, nós ouvimos, aí, pecadinho, pecadão. O irmão cometeu um pecadão. Mas o meu pecado é pequenininho. Não, queridos. Não importa se o pecadinho é pecadinho e o pecadão é pecadão. Não é o tamanho do pecado, mas sim a natureza daquilo que afeta a nossa relação com Deus. Reflita comigo. Vamos usar a nossa imaginação fértil agora. Você vai até o mercado, vai até a seção de bebidas e você quer comprar água, ok? Lá, na prateleira de água, você encontra uma garrafa bonita, mas nessa garrafa você vai olhar o rótulo, e no rótulo está dizendo assim, 98% de água mineral pura, e menorzinho tem assim, 2% de água de esgoto. Me diz uma coisa, seja sincero. Você compraria essa garrafa? Não? Quem beberia? Ninguém, queridos. É claro que a reação natural seria exatamente essa. Não! Imagina que loucura! No Brasil, a Anvisa nem liberaria. Aqui, os órgãos competentes nem deixaria expor. Imagina, 2% de água de esgoto, que loucura! Não beberíamos de forma alguma. Em outras palavras, e é o que eu quero começar a trazer você nessa construção, para a gente começar a refletir. Por que nós esperamos, então, que 98% de santidade para Deus está bom? Muitas vezes, nós não toleramos e não faríamos de jeito nenhum, que é beber 2% de água pura dentre 2% de água de esgoto, dentro de 98% de água pura. Loucura! Mas a gente acredita que Deus deveria agir conosco dessa forma. Deus deveria ser
tolerante conosco. Nós nos tornamos intolerantes com pequenas impurezas, mas queremos que Deus seja tolerante com as nossas pequenas impurezas. Nós queremos que Deus aceite 2% de impureza. Deixa passar. Ah, Deus, a carne é fraca. Ah, Deus, eu vacilei. Ah, Deus, eu não jejuei o suficiente. Ah, Deus, eu não entendo muito da palavra. Só 2% passa batido. Você tomaria uma água com 2% de contaminação? Josué, no capítulo 15, verso 19, Jesus está dizendo: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Pequenas impurezas deste mundo, queridos, nós aqui precisamos entender, primeiramente, o que é mundo. Você tem consciência exatamente do que é mundo? Aqui no nosso contexto, market é mundo. Então, quando eu falar aqui de market, é mundo, ok? Tem muita gente que pensa que market, ou o mundo, é não cortar o cabelo, não usar batom, não usar joias, brincos, adereços, não ir à praia, não poder jogar bola, não ir num estádio de futebol. Tem muita gente pensando que market é isso, é essa contaminação. Tem muita gente pensando que estar in market, lembram de in market? Quem esteve aqui domingo passado lembra, in market. Tem muita gente pensando que in market é participar de tudo isso, dessas coisas. Meu querido irmão, não é. Mundo não é físico, não é tangível. Mundo a gente não toca. Mundo a gente não consegue pegar. Mundo não é físico. Mundo é um sistema. Mundo é uma cosmovisão. Mundo é um conjunto de valores que vão contrários a todos os princípios de Deus. Por exemplo, quando a gente liga a TV, a gente vai assistir uma série, vai assistir uma reportagem, um filme. Nós logo, quando temos esse entendimento de marketing, de mundo, desse sistema, de cosmovisão, nós vamos perceber que aquela reportagem, ou aquele filme, ou aquela série, vem com um viés totalmente contrário aos parâmetros e princípios de Deus. Isso é marketing, isso é mundo. Por um tempo, nós paramos de assistir algumas séries, porque nós não conseguíamos, ligava lá numa série bacana. Daqui a pouco, tinha algo distorcido. Ou era homem com homem, ou era mulher com mulher, ou era das mais diversas deturpações que tinha numa simples programação de TV. Isso é um viés ideológico, isso é um viés de marketing, que quer desviar a gente e quer a todo tempo, esse sistema, nos afastar de viver em santidade, de vivermos out of market, fora do mundo. Então, como que a gente vive com isso? Como nos relacionamos com o mundo, então, porque se nós vivemos aqui. Nós estamos aqui, queridos, mas os nossos valores que regem a nossa vida são outros valores. Os princípios que governam a nossa vida, o nosso casamento, os nossos negócios, a nossa família, o nosso lazer, os princípios que regem a nossa mente, o nosso coração, as nossas reações, as nossas emoções, os nossos impulsos, as nossas palavras, são outros princípios, baseados tudo aqui, na palavra de Deus. Os princípios são aqui, não são desse sistema que vem querer te ensinar como você criar os seus filhos, como um casal deve agir, como um casal deve ter experiências. Não. Os princípios estão aqui, baseados na palavra de Deus. E santidade, no passado, ela foi colocada de uma forma distorcida, deturpada, e até de uma forma
de opressão aos cristãos. Veja bem, queridos, eu não quero aqui, de nenhuma forma, criar nenhum constrangimento com outras denominações cristãs, enfim, mas santidade não é ir à igreja. Nós não estamos aqui porque somos santos. Santidade não é ir à igreja para participar de um ministério. Santidade não é ir a um show gospel ou a um seminário. Eu conheço uma pessoa lá no Brasil que não vai a um estádio de futebol para assistir uma partida, mas vai no mesmo estádio assistir um show gospel. O problema está no estádio ou está na atividade? Está aqui, queridos, no sistema que foi deturpado, em algum momento foi colocado de uma forma que levantou um bloqueio e distorceu a realidade. Santidade não é ir a um seminário, santidade não é ler livros cristãos, não é ouvir música gospel, não é usar uma camiseta escrito Jesus. Santidade não é ter um pastor ou líder como sua referência. Tudo isso que falei são hábitos de santidade. São hábitos que são saudáveis para nos mantermos santificados. Porém, não é santidade. Santidade nada mais é do que se parecer com Jesus. Olha aí, mistério revelado. É ter um relacionamento tão profundo com o nosso Salvador a ponto de nos parecermos com Ele. Eu gosto de uma frase do pastor Charles Swindoll. Ele diz em uma das suas obras que, na área da santidade, não é a nossa relação com Jesus que conta, mas é a nossa semelhança com Ele que conta. Não é a nossa relação com Ele, como nos relacionamos, mas santidade é se nós se parecemos com Ele. Porque aqui, nós estamos nos relacionando com Jesus. No nosso trabalho, nós podemos nos relacionar com Jesus. Mas o que sai da minha boca pode dizer se eu tenho semelhança com Ele ou não. Se o que eu digo, eu posso ir ao final de semana na igreja e na segunda-feira mostrar lá no meu trabalho se o que sai da minha boca tem semelhança com Ele ou não. Santidade é isso, queridos. Santidade é ter Jesus como o seu melhor amigo. Você é amigo de Jesus? Quem aqui é amigo de Jesus? Amém. Santidade é tirar tempo para conhecê-lo através das Escrituras. É estudar a vida de Jesus através da palavra, dos evangelhos, onde fala tudo sobre a vida dele. Você lê a palavra de Deus? Amém. Santidade é ter um relacionamento tão profundo com Ele, a ponto de realmente Ele ocupar o primeiro lugar na sua vida. Nós cantamos aqui na música, né? Tome o lugar de honra. Só toma um lugar de honra quem tem honra na nossa vida. Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida? Reflete aí em que posição Jesus está ocupando na sua vida. Hoje. Que posição Ele está colocado na sua vida. E eu vou apertar aqui só mais um pouquinho, queridos. Doeu em mim. Mas eu quero que doa só um pouquinho em vocês. Aperta o cinto aí. Santidade, queridos, é dar mais importância a Ele do que o seu trabalho, do que os seus estudos, do que a sua vida. Santidade é esquecer os seus próprios interesses. Santidade é negar-se a si mesmo. Santidade é matar a sua carne, matar os desejos, negar a nossa natureza pecaminosa. Santidade é isso. Santidade é negar o pecado, mesmo que a oferta seja grande na sua vida. Santidade é negar o pecado. Nós ouvimos aqui a nossa pastora ministrar que nós negamos o pecado ou nós odiamos o pecado. Você nega o pecado ou você odeia o pecado? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Eu posso estar negando o pecado, mas estar envolvido com o pecado.
Santidade é ser seguidor de Jesus e não trocar esse relacionamento com Ele por alguns momentos de prazer, que é o que o pecado nos oferece. Santidade, nós não podemos negligenciar que a Bíblia nos diz muito sobre santidade. Nós precisamos entender o valor da santidade na Bíblia, pois santidade é parte do propósito de Deus para as nossas vidas, é parte do propósito de Deus para a sua vida. E nós, quando compreendemos a santidade de Deus, nós entendemos que sem Deus nós não somos nada. Nós não vamos a lugar nenhum, não construímos nada, somos aquele insensato. Santidade, primeiramente, é ter uma mente transformada. E nós vamos trazer aqui no nosso contexto Paulo. Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente, para depois caminharmos em hábitos de santidade. Sem essa transformação na mente, sem nós entendermos na nossa mente o que é a santidade, nós não conseguimos caminhar em santidade. E Paulo está nos ensinando exatamente isso, Romanos 12 e 2. Que ele está dizendo assim, ó, para não vivermos como vivem as pessoas deste mundo. Lembram deste mundo? O sistema. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós temos o slide ali que tem esse texto. E eu gostaria de deixar ele aberto ali para vocês, porque é um anterior. Aqui Paulo está nos dizendo, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Em outra versão ele está dizendo, não se ajustem demais a essa cultura, a esse sistema, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, desse sistema, desse mundo, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Então, esse sistema quer vocês oprimidos. Esse sistema quer vocês escravos. Esse sistema quer vocês fracos, para que pequenas impurezas diariamente vão entrando na nossa mente. E Paulo está dizendo, diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Essa é a renovação do entendimento. Isso é o que Deus quer para nós, o que é bom, perfeito e agradável a Ele. Dentro desse conceito, desse contexto de Paulo, eu quero trazer 3 hábitos na nossa rotina, e vocês vão ver muito claro isso, que nós podemos transformar para caminharmos em out of market, para caminharmos em santidade. Apenas 3 hábitos de uma infinidade de hábitos que nós podemos caminhar em santidade. Um primeiro hábito, Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. O verso 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Os nossos olhos são uma porta de entrada da nossa mente. Os nossos olhos fotografam imagens, os nossos olhos fotografam essas imagens e guardam-as na nossa mente. E nós precisamos vigiar para que o nosso adversário, para que esse sistema não nos pegue nessa área. Pois como nova criatura, nós temos a mente de Cristo, não temos? E ela poderá ser contaminada se não andarmos em vigilância. Perguntas. Que tipo de porta têm sido seus olhos?
Com quais olhos você está olhando o seu irmão? Você está olhando o seu irmão com olhos de misericórdia ou olhos de julgamento? Muitas vezes nós estamos olhando um irmão e nós estamos o julgando ao invés de termos misericórdia. Como é o seu olhar para acontecimentos e cenários da sua vida? Como você está olhando? Com os teus olhos de imaturidade? Você está olhando para as dificuldades com a sua perspectiva? E qual que é o seu hábito com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é fonte de sabedoria, queridos, que norteia a nossa jornada espiritual. Não tem outro manual, não tem outro livro, não tem música, não tem mensagem que substitua a palavra, que é o nosso manual que nos orienta nessa jornada, nessa nossa caminhada. Você tem feito devocional diário? Aqui pega, né? Você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Ou apenas nós estamos absorvendo todo esse lixo que esse sistema, que esse mundo nos oferece? Esse sistema mundano que vai inserindo imagens, os nossos olhos vão fotografando e isso vai entrando na nossa mente, através da internet, do Facebook, do Instagram, do YouTube. Queridos, nós não conseguimos mais fazer uma pesquisa básica para colocarmos algumas imagens ali que vêm bobagens, vêm coisas ruins, misturadas nesse sistema, querendo te aprisionar, querendo colocar impurezas através dos seus olhos. Queridos, e esse sistema consome absurdamente o nosso tempo. Você já fez o teste aí no seu time screen? Já fizeram o teste aí de quanto você gasta nos seus apps? E quando nós vamos para a palavra, queridos, nós não conseguimos permanecer 5 minutos diante dela. Mas no Facebook, no Instagram, é um atrás do outro, e vai. Nós nos perdemos a noção do tempo, perdemos a noção do afazer das coisas, não lemos bons livros, não nos relacionamos com a família, não brincamos com as crianças, não saímos de casa, e a gente fica ali paralisado naquele mundo fantástico que é do sistema. Querido, sem leitura diária da palavra, como que você vai conseguir caminhar? É como se você estivesse caminhando em um lago congelado. No norte a gente pode ver muito isso, né? Eu não conheço, mas já vi muitos cenários assim, sabe quando congela um lago? Quem já teve essa experiência de caminhar sobre um lago congelado, tem um pouquinho de medo, não tem? Tem, né? Assistimos um tempo atrás a Ice Off-Road, que é os caminhões que estavam andando lá, precisavam chegar num destino, mas estavam passando por uma estrada de gelo. De repente, começa a quebrar e um dos caminhões... Assim é a nossa caminhada sem a palavra de Deus. Um caminho frágil que pode se romper e pode nos derrubar a qualquer momento, pode nos levar, queridos. Esse caminho fora da palavra é frágil. Provérbios, capítulo 16 e 9, diz que o nosso coração, o coração do homem, o seu coração, aqui não é só o homem, gênero, mas é o seu coração, planeja o seu caminho. Mas é o Senhor que determina os seus passos, se dará certo ou não. É a palavra de Deus que nos dirige, é a palavra de Deus que nos leva aos caminhos certeiros. É a palavra de Deus que nos leva a alcançar as promessas de Deus. É a palavra de Deus que nos faz com que eu não vá tropeçar, pois nós passamos a conhecer os princípios, as verdades do reino, que vai nos direcionar. Nós entramos no entendimento como igreja, e vocês acredito que já perceberam isso, que nós precisamos caminhar mais profundo na palavra. Os nossos púlpitos não têm palavra rasa. Nós estamos junto com a nossa liderança da casa compartilhando diariamente devocionais. Quem aqui já viu?
É maravilhoso, queridos. E você precisa se incentivar a sua casa a acompanhar, tirar 2 ou 3 minutinhos. Nós aconselhamos o pessoal a fazer lá 2 ou 3 minutinhos de uma palavra que levaria 1 hora, mas resume em 2, 3 minutinhos para trazer um contexto, para que aquilo fique, né? E lançar no grupo da igreja. E eu te convido, queridos, a acessar o grupo da igreja, a assistir o devocional. Todos os dias nós temos algo de Deus. E pode ser um direcionamento de Deus para aquele momento que você estará vendo ali. Então não deixe de assistir, queridos. Vai lá, reage, manda um coraçãozinho. Faça parte disso, queridos. Incentive quem se dedicou a estudar a palavra de Deus, a gravar um vídeo, passar por cima da vergonha, passar por cima ali da dificuldade de gravar um vídeo e expor a palavra de Deus. Isso é uma bênção, querido, que nós, muitas vezes, desprezamos. Passamos horas no Instagram, mas não conseguimos ver um vídeo de 2 minutos que é colocado na igreja, da palavra de Deus. E isso é uma realidade nossa, queridos. Eu não estou falando o que está acontecendo lá na outra igreja, ou lá no outro estado, ou no Brasil. É a nossa igreja. A nossa igreja está compartilhando a palavra. E nós precisamos nos incentivar uns aos outros. Isso é bênção. Isso é bênção na sua vida, nas nossas vidas. Um segundo hábito, que está lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz assim: portanto, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você sabia que nós podemos ter a nossa mente, a nossa vida contaminada, através da nossa audição? Dependendo do que ouvirmos, impurezas podem corromper o nosso coração. Vigilância, queridos, para selecionar muito bem o que levamos aos ouvidos. Que tipo de porta tem sido seus ouvidos? Que tipo de som você tem ouvido? E aqui eu não estou falando de música, tá? Eu estou falando do som da multidão, som de confusão, som das más conversações. Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, para não nos enganarmos, porque as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações trazem impurezas para o nosso coração. A palavra de Deus é clara e diz que Jesus falava para a multidão. Multidões seguiam Jesus para ouvir o que ele estava falando, mas muitos não entendiam, porque estavam longe. Só quem entendia quem estava perto. Só quem entendia estava ao lado de Jesus. E você tem ouvido o Espírito Santo? Você tem ouvido o que Deus tem para te falar? Ou apenas está tão envolvido com as más conversações que o Espírito Santo, às vezes, está tentando falar algo para você, mas não acha espaço? Muitas vezes nós estamos perdidos, não sabemos para onde ir, não sabemos quais decisões tomar, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda. Como diz lá no Brasil, não sabemos se casamos ou compramos uma bicicleta. Mas quantas vezes nós paramos para ouvir Deus? Lá no secreto, sem pedir, sem questionar, sem lamentar, só para ouvir Ele. A palavra nos diz para entrar no quarto, fechar a porta, que o nosso Pai, Ele vê o que está oculto. E aqui há um segredo. Ele vê o que está em oculto. Nós estamos perdidos? Não estamos enxergando? Não sabemos para onde vamos? O Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará, vai te direcionar, vai te conduzir, vai te mostrar o caminho, vai abrir os seus olhos, mas é lá no secreto, não é no meio da multidão. E por último, queridos, um terceiro hábito. Colossenses 4 e 6. Que as suas conversas sempre sejam agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também responder a cada pessoa. Que tipo de hábito tem norteado as suas conversas? Coisas boas para falar, coisas saudáveis. A nossa boca tem transmitido vida ou gerado morte? Como que eu gero morte através da minha vida? Julgando o irmão. Acusando.
sem provas, falando mal, espalhando uma fofoca, falando algo que nós nem ouvimos desta pessoa, mas estamos compartilhando de outro. Isso é gerar morte. Quando abrimos a boca, nós estamos matando alguém ou nós estamos transmitindo vida. Nossa boca tem amaldiçoado ou tem abençoado. Quais tipos de palavras têm saído da sua boca? É uma manhã de reflexão, queridos. Sua boca tem transmitido o evangelho através das conversas, de pequenos momentos que você tem, de oportunidades que Deus te dá? E eu fui procurar outras versões da palavra sobre este versículo. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. Olha o que a palavra, a riqueza da palavra de Deus nos traz, queridos. Em outras versões, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Quando falarem, sempre sejam gentis. Que vocês pensem sobre como responder da melhor maneira a cada pessoa com a qual conversarem. Que a vossa palavra seja sempre amável. Que as suas conversas sejam sempre amistosas e agradáveis. Que a vossa conversa seja sempre com graça. Que o objetivo das vossas conversas sejam... Olha, essa, eu deixei por último essa, porque é incrível, é lindo, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz, em uma versão. Que o objetivo das vossas conversas sejam para aproveitar bem e não para derrotar o outro num embate. A palavra de Deus está dizendo em Colossenses, capítulo 4, verso 6. Paulo nos ensinando que as nossas conversas devem ser para um bom aproveito e não para um embate com o nosso irmão, tentando derrotar o outro. Olha só o perigo e estrago que é causado nas nossas vidas, na minha vida, quando um pouquinho de impureza, quando um simples pousar de um inseto nesse perfume, que deixa uma impureza e pode acumular aqui na minha mente, descer ao meu coração e me tornar um insensato, me fazer cair. As impurezas deste mundo, querido, pode esfriar a nossa fé, nos afasta de Deus, atrai o pecado, muda o nosso caráter, muda as nossas atitudes, mancha a nossa moral, distancia os irmãos, decepciona os nossos amigos, nos faz levar os maus costumes para dentro da nossa casa, impurezas na nossa santidade, faz com que nós demos maus exemplos, nós demos maus testemunhos, nós chegamos a destruir os nossos relacionamentos até que não estamos mais out of market, sendo odiados pelo mundo. A partir daí, queridos, nós estamos in market, amigos deste mundo. Se essas impurezas tocarem, seja 1% da nossa santidade, não é 99% que vai contar. Reflita, querido. Você anda in market ou você anda out of market? É isso que essa série, é isso que essa palavra de Deus nos traz, essa reflexão. E nessa manhã, queridos, eu quero orar com vocês. Eu peço que vocês se coloquem de pé. E que você traga a sua memória. Qual hábito? Eu trouxe aqui 3, mas poderia ficar aqui o dia todo em falar hábitos de santidade. Hábitos que nos aproximam de uma santidade plena no Senhor. Mas eu só trouxe 3. E eu gostaria que você trouxesse na sua mente. Qual hábito que você identifica, que você, nessa manhã, você quer colocar aos pés do Senhor para que Ele arranque, para que Ele mude, para que Ele te direcione, para que você não ande mais perdido, para que você saiba para onde ir, para que você saiba quais decisões tomar. Identifique, querido, feche os seus olhos e nessa manhã peça a Ele que Ele
pode remir os seus caminhos, pode tirar 1% de impureza, só que faz parte de você também. É uma ação tua que faz com que chegue aos 100%. 100% de comprometimento, 100% odiado pelo mundo. Odiados para o mundo, amados por Deus. Amém. Amigos do mundo, afastados de Deus. Quais hábitos vocês precisam colocar nas mãos do Senhor nessa manhã? Pai, eu estou aqui nessa manhã, transmitindo a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu transmiti, Senhor. Primeiro o Senhor falou comigo, e eu já coloquei alguns hábitos, Senhor, nas Tuas mãos, para que, a partir desse entendimento, eu possa eliminar da minha vida, para que o Senhor preencha com a Tua palavra, preencha com a voz do Espírito Santo, preencha com o direcionamento de Deus para a minha vida, Senhor. Eu não quero mais andar em engano, e eu sei que os meus irmãos aqui também não querem, Senhor, por isso que estamos aqui, Pai, rendido aos Teus pés nesta manhã, expondo, Senhor, as nossas fraquezas, expondo, Senhor, um hábito que não agrada ao Senhor, que é um hábito de impureza, Senhor, nessa nossa caminhada de santidade. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha lavar com água, Senhor, do trono, aquela água que derrama, Senhor, do Teu trono e que limpa todas as impurezas, Pai. E nessa manhã que essa água possa limpar, Senhor, todas as impurezas das nossas vidas, Pai, e que possamos caminhar sendo odiados pelo mundo, Senhor, mas amados por Ti, que nós possamos caminhar, Senhor, em santidade, que nós possamos caminhar, Senhor, em hábitos de santidade, que a nossa mente pode ser, Senhor, transformada, que um novo entendimento, Senhor, de que esse sistema vem para nos afastar de Ti. Nós repreendemos, Senhor, toda seta maligna, todo sistema lançado contra a nossa mente, nós colocamos por terra em nome de Jesus, Pai, e que nós possamos, a partir de hoje, sermos consagrados 100% para Ti, os nossos hábitos ser consagrados a Ti, Senhor, e que possamos caminhar em santidade, Senhor, que possamos ser luz por onde passarmos, que possamos ser um livro onde não tenha mancha, onde não tenha nenhuma marca, Senhor, de insensatez, para que a nossa caminhada, quando nós chegarmos ao final, Senhor, nós possamos cumprir, Senhor, e como diz, Pai, combatermos o nosso combate e acabarmos a nossa carreira, Senhor, como o Senhor projetou para nós, não com impurezas, não com insensatez, Senhor, mas com santidade. E é isso que eu declaro na vida dos nossos irmãos, Senhor, nas nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém.